do Flamengo nesse momento. Aí, fala. Só uma informação rápida. Manda. O Evander, ele é monitorado de fato, essa informação, pelo Flamengo desde a época que o Flamengo contratou o Andrés. Andrés Pereira. O Andrés Pereira. Quando o Flamengo contratou o Andrés Pereira, o Evander já era monitorado e a direção gostava muito do futebol dele. Então isso é uma... Salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Gabigol retorna ao exterior, né? Gabigol se representa, é o primeiro jogador a se representar no CT Ninho do Urubu, né? Para iniciar essa pré-temporada. Lembrando que o Flamengo só se representa no dia 8. Então o Gabigol se representou 5 dias de antecedência, né? E ainda tem a situação de Santos, né? O Santos está muito bem encaminhado para se transferir para o Fortaleza, né? Então aquilo, o Santos, ele foi de campeão da Libertadores em 2000 para terceiro goleiro em 2000. De um ano para o outro, ele teve um alto muito ótimo, né? Que foi campeão da Libertadores. Para ali, uma das piores fases na carreira do jogador, né? É ser o terceiro goleiro, né? Ele chegou em uma grande expectativa, né? Mas é aquilo. A pergunta está aí na tela, né? Santos fracassou no Flamengo ou foi injustiçado, né? Lembrando que ajudou muito o Flamengo a ser campeão. E em 2023, começou a falhar, saída de bola, aceitar chute de fora da área, frangar em alguns jogos importantes. Santos fracassou no Flamengo ou foi injustiçado? Deixa a tua opinião aí, o seu like até me ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma notícia sobre o nosso Flamengo. Então vamos embora com mais um vídeo de nação. De saída, tem uma declaração importante. Vamos colocar, Vitão, o que disse o Marcos Braz sobre o Evander. Vamos lá, ó. Temos aí a declaração do Marcos Braz sobre o Evander. Há um interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca, nós estávamos atrás dele, mas ele recebeu uma proposta da MLS que era boa para o clube e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para o mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás, ele estava muito caro naquela época e optamos por ir para outros caminhos. O Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A, segundo os scouts do Flamengo. Vamos lá. Essa parece ser a prioridade do Flamengo nesse momento. Aí, fala. Só uma informação rápida. Manda. O Evander, ele é monitorado de fato, essa informação, pelo Flamengo desde a época que o Flamengo contratou o Andrés. Andrés Pereira. O Andrés Pereira. Quando o Flamengo contratou o Andrés Pereira, o Evander já era monitorado e a direção gostava muito do futebol dele. Então isso é uma realidade. Não é um interesse que vem de agora, é um interesse que vem lá de trás. E se justifica para você? Você gosta do Evander? Cara, o Evander, ele surgiu como uma grande promessa de seleção de base no Vasco. E eu acho que ele não conseguiu confirmar as expectativas em um Vasco também que tudo puxava para baixo, situação complicada financeira, né? Times com mais limitações. Eu acho o Evander um bom jogador na parte técnica, tem uma boa finalização, uma boa bola parada, um bom passe, só que eu acho o Evander um jogador que tem um problema crônico de falta de intensidade. O sem bola dele deixa a desejar. Desde que ele saiu do Vasco, ele brilhou lá no Midland, na Liga Dinamarquesa, ele era um craque, e agora ele está no MLS, no Portland, jogando muito bem. Eu acho que seria um reforço interessante se o Flamengo não tivesse que desembolsar uma grana alta, que é o que parece. Sim. Aí eu acho que o Flamengo tem até outras carências dentro do elenco para você suprir nesse mercado. O Portland investiu cerca de 53 milhões de reais na contratação do Evander. Ele é o melhor jogador do time, um jogador muito importante lá pro Portland. Para o Flamengo conseguir contratar, no mínimo vai ter que gastar isso. Vai ter que... Elas por elas, te ofereço 53 milhões de reais. Eu acho o Evander um bom jogador. Falei aqui, eu acho que ele tem que melhorar no sem bola. Um jogador, às vezes, que não tem tanta intensidade, não contribui tanto. Teria que ver como é que seria essa adaptação com o Tite. Só que eu acho que o investimento de 53 milhões de reais hoje no Evander é exagerado, com todo respeito ao atleta. Eu acho exagerado. Eu acho que o Flamengo pode, no mercado, conseguir outros nomes. E a função que ele faz, que eu li um pouco... Ele é 10 ou 8. É 10 ou 8. 10 ou 8. Que joga um pouco mais, eu li, né? As informações que joga um pouco... Está acostumado a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, assim. Então, assim, às vezes você olha, o Everton Ribeiro saiu do time, talvez não seja essa a contratação, a função. Eu também acho exata, que não é muito semelhante. Então, é entender a função do campo que ele vai atuar, né? Qual é o jogador que atua naquela posição. Ele pode ser um
um jogador Porque que atua mais recuado. Ali, é o Gerson. Aí o De La Cruz, né, também atua um pouco nessa função, né? Então, assim, a gente olha para... A gente até conversou com o Lugano muito sobre isso, né? Se o De La Cruz seria um concorrente direto pro Arrascaeta. A gente vai colocar um mapinha de calor até para ir nessa. Mas continua aí, isso. De La Cruz é titular na seleção do Uruguai, o Arrascaeta é reserva. Você falou, é mais pela esquerda. É mais pela esquerda. Eu sou um comentarista muito exigente, você sabe, né? Para definir quem é craque. Então, por exemplo, assim, nível A para mim na MLS é só o Messi. O único jogador nível A. O De La Cruz... Esse é A mais. Qual que é o nível do De La Cruz? A mais. O Evander é nível A, o De La Cruz... Vamos colocar todo mundo em CD agora. Ou então você põe A mais, né? A plus, sei lá, alguma coisa. Então, mas não dá pra pôr mais nenhum em A. O De La Cruz, pra mim, é uma contratação de nível maior do que o Evander. Pelo mapa de calor, entendeu? Ele seria mais um reserva do Arrascaeta. Vou jogar mais ali pelo lado. Ele é um 10 que pode ser também um 8, pode jogar um pouco mais recuado. Só que eu acho que é muita grana. O Flamengo pode conseguir opções melhores no mercado. Eu acho que o Marcos Braz supervalorizou o jogador no qual ele tem interesse. Fala que ele é um reforço nível A. É porque muita gente fala assim, Evander, nem todo mundo acompanha a MLS, nem a Dinamarca. Então, pô, lembra dele. Aliás, o Flamengo criou uma tradição recente de contratar jogadores formados pelo Fluminense, jogadores de Xerém, né? Isso é cria do Vasco. Qual foi a última cria do Vasco que deu certo no Flamengo? Olha, é muito difícil esse movimento até. Eu tava pensando nisso. O do Fluminense virou, né? Parece assim, que o Flamengo tinha aquele mantra antigo, né? O slogan, craque o Flamengo faz em casa, né? Ultimamente virou craque, o Flamengo busca em Xerém, né? O Flamengo faz em Xerém, né? O jogador nasce ele gosta. Exatamente. Agora vai buscar, né, um reforço que tem berço vascaíno, né? Estão me ligando aqui, espero que não é reclamação. Cara, é cobrança de janeiro, é cheio de boleto aqui, alguém tá gritando Xerém, mano? É 21, capitão, hein, cara? Calma aí, o que você tá falando aí, não sei o quê. Então, cara, eu não acho reforço em nível A. O Evander pode dar certo no Flamengo, ser contratado e tal. Mas acho que o Marcos Braz está supervalorizando um possível reforço com um cara que está chegando, que talvez iam chegar, pô, mas Marcos Braz, você perdeu o Everton Ribeiro, saiu o Felipe Luiz, Rodrigo Caio e tal. E o Evander... O De La Cruz aplaudiram, né? Muita gente fez festa, há muito tempo que o Flamengo queria esse jogador e tal. Vai ter reforço. O Evander não é aquele cara que vai ter o Aeroflá, né? Acho que o Evander sendo contratado, a nação não vai lá no aeroporto lá carregar ele. Exatamente isso. Né? Então, aí o Marcos Braz, diretor de futebol, como é que você fica? Contratou o Evander, pô, e aí? Não, mas ele é nível A, né? Está sendo analisado. A gente tem um outro assunto, já, para mim, um assunto bem importante para a gente debater, é a história do Fluminense com o Nino. A venda, o interesse do futebol da Rússia, o Zenit, né? O Zenit, 5 milhões de euros, pouco, não é? Mandem seus WhatsApps que já a gente apresenta aqui no Futebol 90, mas, cara, é um assunto que, como o Flamengo ficou grandioso, o elenco grandioso, tá dando um pouco de debate, mas que eu acho que vale a pena a gente rapidamente, que é a história do... Aí o número do WhatsApp, 11 961 95 9108, que vale a pena a gente falar que é a história do Santos, o goleiro, né? Que tá perto de fechar com Fortaleza. Para mim, ele foi vital na Libertadores, que o Flamengo derrotou na final o Atlético Paranaense. O Flamengo estava com um problema no gol. O Santos chegou e resolveu assim, ó. Ele tem um problema de lesão, né? Chegou, quando foi, pau. E quando o Sampaoli quis mudar, foi o Sampaoli que mudou, né? Ou foi o Vitor Pereira? Eu acho que foi o Sampaoli. Ele que fez ali a mudança, tirou... Ele caiu num limbo. Ok, deve ter ali base, métrica, escolha, mas eu achei que ele virou mas sumiu do radar de um jeito que me chamou a atenção, Fábio. Eu queria que você falasse um pouquinho. Não estou falando que errou, não, só estou falando que... Sim. Caramba, o cara parece que virou persona não grata, assim. Ninguém mais mudava no gol, mas ele não. E a gente imagina que é pelo dia a dia, né? Porque as informações que tem do Santos é que é um cara super profissional, super tranquilo, né? Participativo dentro do dia a dia de trabalho ali, mas sem nenhum tipo de dor de cabeça, né? Um profissional realmente. Mas é isso, filho, eu concordo plenamente com você, assim, quando ele chegou eu também fiquei um pouco na dúvida, né? Porque por ser um atleta um pouco mais introvertido, né? A gente tem uma maneira... particular ali de atuação dentro do campo, mas chegou e deu conta do recado, né? Então se imaginou que seria o titular da posição, foi contratado para isso, o Flamengo tinha uma dificuldade com relação à camisa número 1, mas que quando perdeu espaço, perdeu de uma forma assim de
de titular para terceiro goleiro, né? De quase não fazer mais parte de um elenco, de perder a confiança realmente dos treinadores. Eu acho que é uma movimentação que faz parte, porque a gente olhando para esse cenário, a gente não imagina que o Santos vá voltar a ser titular do Flamengo, ou vá ter muitas possibilidades. Então, assim, é um goleiro que tem condições de ser titular do Fortaleza, de brigar por posição, por exemplo. Mas no Flamengo, esse cenário se modificou com uma certa velocidade, assim. Ele foi muito mal na Supercopa, né? Sim, ele perdeu a confiança ali mesmo. Ele foi mal em alguns gols, estava inseguro, saída de bola, chute de longa distância. Sim. Eu não confio muito em goleiro tomar gol de fora da área. O goleiro não pode tomar gol de fora da área. Goleiro de alto nível em algum momento também ele foi obrigado a jogar com o pé, né? E aí ele ficou meio marcado por isso, aquele sair lá próximo do meio campo, e aí acaba errando algumas saídas de bola, que não é muito a função do goleiro, né? Você jogar quase como um armador ali na posição que ele estava. Teve um episódio, não sei quem comentou, e aí acabou ficando marcado pro torcedor. Porque logo ele tem essa falha num jogo que era decisivo, que era uma Supercopa contra o Palmeiras, aquela rivalidade ali, e ele foi decisivo negativamente, e aí já acertam com o Rossi, né? Sim. Aí eu tava falando, especialmente goleiro, né? Nessa posição, o cara precisa de confiança. Você contrata um cara estrangeiro que aparentemente está chegando para ser titular, mesmo que o Rossi viesse só no meio do ano, como veio depois, aparentemente você quebrou a confiança dele de vez. Se ele já não estava muito seguro, atuações ali meio, né, discutíveis, a contratação do Rossi acabou minando ele. Ainda teve outra questão, né, Bubu? Quando o Sampaoli assume, tem a questão do jogo com os pés, e a escolha do Sampaoli foi o Matheus, né? Sim. O Matheus Cunha muito por conta disso. Sim. Eu acho que o Santos é um bom goleiro, acabou sentindo um pouco a pressão depois das falhas, é difícil administrar, jogar no Flamengo não é fácil. Ele teve momentos ruins, como você citou na Supercopa, mas acho também que foi um cara importante no título da Copa do Brasil contra o Corinthians. Sim. Acabou sendo decisivo ali na disputa de pênalti. Então, assim, é a típica negociação que é boa para todo mundo. Acho que é bom para o Flamengo, é bom para o Fortaleza, vai ter uma disputa lá com o João Ricardo, que é muito bom goleiro também, né, para ser titular lá na equipe do Vojvoda. E é bom para o Santos também tentar retomar a confiança. É um cara que foi campeão olímpico, né, que por muito tempo, mais um bom goleiro da escola do Atlético Paranaense, né, se destacou muito lá no Furacão. Então, acho que é a típica negociação necessária e boa para todos os lados. Eu achava que era bom para o Santos. O Santos no Santos era perfeito, não é nesse momento, não sei se, né? Você começar a escalação do Santos. O João Paulo ficou, mas tem inclusive colega nosso, né? Não lembro o apelido dele aí, colega nosso, santista, que ficou o ano inteiro satanizando o João Paulo. Pô, o Santos começar no gol com o Santos é demais na escalação. Até ficando em cima do muro nessa pergunta, eu não acho que ele fracassou, até pela Libertadores. Não, muito forte. E também não acho que foi injustiçado. Assim, quando o Rossi chegou, não acho absurdo nenhum o Rossi ser titular, mas eu só... na hora que o Matheus assume e tal, como foi uma virada de página que ele sumiu do radar. O Rossi falhou na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Você pode falar assim, né, tá saindo o Santos porque ele falhou em jogo decisivo, o Rossi também falhou. Em qual gol? O gol do Rodrigo Nestor, o gol do título da Copa do Brasil do São Paulo. Porque foi fora da área? Não, porque ele saiu lá, ele não mandou a bola pra ele. O Flamengo não tem aquele goleiro que inspira confiança desde o Diego Alves, no ótimo momento do Diego Alves, né? Depois você tem ali algumas tentativas e ninguém se firmou de fato. Eu acho até que o Rossi pode ser esse cara. Acho um bom goleiro, um goleiro testado no Boca, pegador de pênalti, isso é muito importante. Eu acho que 2024 pode ser o ano de estabelecimento do Rossi como titular absoluto do Flamengo. Turma, chegou o momento agora, né? Eu acho que o movimento agora, e ele já tá dando recado, eu vou brigar. Eu também acho. Gente, um clube com o elenco do Flamengo, com a dimensão que o Flamengo tem hoje no futebol sul-americano, vai ter a concorrência de grandes jogadores. Isso é natural. Qualquer grande time, você vai ter isso. Você não vai ter figura cativa por tudo que você fez lá atrás. O Gabigol fez muito pelo Flamengo. Mas a última temporada dele, em 2023, foi uma temporada constrangedora. Estava abaixo na parte física, estava abaixo na parte técnica, teve uma lesão também que atrapalhou, depois a gente ficou sabendo disso, né? Depois do final da temporada. Agora, ele focado, dedicado, eu acho que ele tem capacidade sim de ser titular do Flamengo. Ou no mínimo ser uma peça muito importante. Sim. E eu concordo muito com o Capita, né, que já foi jogador dos dois, assim, pelo que ele representa para esse clube e para a torcida do Flamengo, ele não vai querer sair agora com essa imagem. Eu também acho que não. Ele vai voltar com a faca nos dentes para tentar, se for para não renovar lá no final de 2024, faz parte do jogo. Aí é uma decisão do clube, uma decisão pessoal dele. Se ele analisar, o melhor para mim é buscar novos ares, ok, mas eu não acredito que isso vai acontecer agora. Eu acho que a única forma dessa negociação acontecer agora
é o Corinthians chegar para o Flamengo com uma proposta satisfatória. Eu não falo pagar multa porque não vai pagar multa. Não adianta vir com esse papo de multa, ainda mais com 1 ano só para terminar de contrato. Mas se o Corinthians chegar lá com um dinheiro forte e o Flamengo achar que é uma negociação interessante para fazer, aí poderia se tornar possível. Por enquanto, de concreto, para mim, é só o interesse do Corinthians. Eu achei a temporada do Gabigol ruim, como de vários jogadores do Flamengo. Constrangedora, você acha que foi, Fabião? Acho que não. Não, constrangedora a campanha como um todo, né? Sim, do Flamengo não sim. Não só do Gabigol. Está. O que pesa o Gabigol é que ele terminou o ano como reserva, né? Reserva absoluto. Se em um momento ele foi titular absoluto do Flamengo, ele termina o ano de 2023 como reserva absoluto. O titular da posição era o Pedro. Mas o que eu tô com o Donan é assim, vamos nos colocar no lugar do Gabigol nesse momento. Primeiro lugar, ele é uma figura histórica, ele é um símbolo do clube e ele sabe disso. Sim. Então eu acho que ele também sabe que tendo um ano de contrato, se as coisas não caminharem bem, o ideal é que esse casamento, que um dia acaba, acabe de um jeito positivo para ele, que não fique uma mancha em nada do que ele tenha feito e que se ele for a um outro clube, fique claro que o Flamengo ele não era prioridade para o Flamengo. Então, gente, muito obrigado, amo vocês. Aqui, e eu conto uma história, eu morei no Rio 4 anos. Meu filho, eu sou de São Paulo, não sou rubro-negro. Meu filho fez um aniversário, quando ainda morávamos no Rio, em que o tema era futebol. E o convite era ele com a camisa do clube dele, que eu repito, não era o Flamengo. E como o meu filho estava no convite, assim. Ele tem uma identificação. Porque ele causou isso. Sim. Isso eu estou falando de 2019, o ano do Jorge Jesus. Então esse é o impacto do Gabigol. Isso é eterno. Ele é um jogador isso ninguém tira. Ele é o jogador que mais conseguia se comunicar, né, com a torcida do Flamengo e representar a torcida do Flamengo. É só relembrar aquele confronto contra o Galo. Ele modifica o confronto com uma fala para a reportagem. O Maracanã vai virar um inferno. Disputa de pênaltis contra o Corinthians na Copa do Brasil, quando ele faz o pênalti, ele levanta o Maracanã. A torcida do Flamengo tava meio... Ele é um símbolo. É isso, cara. Derrotada ali, ele levantou o Maracanã. É que hoje, para os 3 lados, é uma negociação complicada, né? Para os 3 lados. Porque o Corinthians tem que colocar muito dinheiro, né, para conseguir a negociação. Tem que oferecer um tempo longo de contrato, tem que pagar um salário alto, né? Muito alto para conseguir convencer o Gabigol e tem que negociar com o Flamengo. Né? Aí nisso tem o lado do jogador, de aceitar tudo isso e entender que é a hora dele sair do Flamengo. Isso também não é fácil, você convencer o Gabigol que é a melhor hora para ele sair do Flamengo. E tem o clube, né? A instituição Flamengo também, que não vai abrir mão do seu jogador. Então, assim, é complicado você equalizar esses 3 lados e que todo mundo saia totalmente satisfeito. Como é que a direção do Flamengo vai falar para sua torcida em público, assim, que não quer contar com o Gabigol? Isso é pesado, gente. Mas peraí, teve jogo... você liberou por um valor pequeno. É pesado, Minha memória é ruim, mas teve jogo no final de 2023 que a torcida do Flamengo tava vaiando o Gabigol. Pegou no pé dele, né? Mas eu acho que foi merecido. Foi merecido, faz parte do futebol. Então, se acontece isso, você fala, pô, a torcida do Flamengo já meio tá... E tem flamenguista que, claro, é eternamente grato ao Gabigol pelo que ele já fez, mas ao mesmo tempo cobra ele, sim, ele não tá entregando. Mas eu acho que a posição do Gabigol é terceirizar essa responsabilidade, ou pro clube ou pra torcida. Meu tempo acabou, eu acho que ele não vai dar o primeiro passo, entendeu? E outra, eu tava fazendo esse raciocínio de vamos nos colocar no lugar do Gabigol. Hoje a gente não sabe o que vai ser o Corinthians. Sim. A gente não sabe ainda o que vai ser o Corinthians. Então imagina você, eu quero jogar, eu quero ser titular, para ir para um Corinthians que eu não sei que time vai ser, que tipo de luta eu vou ter que ter, não de posição, para ser que nem esse fim de ano, tomar 5 do Bahia em casa. Cara, eu não sairia. A gente tem aqui do lado... Eu disputaria, eu confiaria no meu taco para disputar com o Pedro. A gente tem um cara aqui que é coisa rara, ele é ídolo das 2 maiores torcidas do Brasil. Sem dúvida. Então, o Gabigol já está na história do Flamengo, né? Ele pode construir. Se ele sair agora, acabou... Concordo. Ele já seria legal pra caramba, assim. Ele pode falar, cara, imagina eu ser ídolo do Flamengo e do Corinthians, entendeu? Impactante. Assim, tivemos outros jogadores que vestiram bem as duas camisas. Isso mexe com a cabeça. Entendeu? Eu pensei ao contrário, né? Eu, por exemplo, quando eu fui para o Flamengo, eu já tinha escrito uma história no Corinthians. E uma das possibilidades que passou na minha cabeça era justamente essa, assim, de, poxa, o que bacana, né? Você vestir a camisa dos 2 maiores, né, das 2 maiores torcidas do Brasil. Enfim, mesmo o Flamengo vivendo um momento que era complicado, né, quando eu cheguei no Flamengo. Então, isso eu acho que pode motivar o Gabigol, eu acho que passa na cabeça, assim, a hora que se encerrar esse ciclo no Flamengo, seria interessante para o Gabigol vestir a camisa do Corinthians, tentar escrever uma nova história. É uma história que são páginas escritas novamente, né, porque assim, o que ele fez no Flamengo vai ser deixado para trás.
Até porque ele vai ser muito cobrado no Corinthians, por exemplo, pelo que ele fez em 2019, né? Você olhando para aquele Gabigol e entendendo que ele pode fazer isso também vestindo a camisa do Corinthians. Um ponto que o Bubu trouxe e o Capita também, a gente sempre criticou muito aqui a diretoria do Flamengo no ano passado, né? Por tudo que aconteceu. Mas eu acho que nesse sentido de negociação com jogadores que são importantes na história do Flamengo, eu acho que eles têm acertado e acertaram com a questão do Everton Ribeiro. Porque a torcida cobra tanto uma renovação que tem que ser feita, não dá para você ficar refém por tudo que o jogador fez e merece muito uma valorização lá no passado. O Flamengo quis ficar com o Everton Ribeiro, mas na ótica do clube, não ficando refém do jogador, do que o jogador quer, só 1 ano de contrato. Você tem uma idade um pouco mais avançada, a parte física, 1 ano de contrato, mais pra frente a gente conversa. Se tiver rendendo, fica de novo. E eu acho que a mesma coisa o Flamengo tá fazendo com o Gabigol. Tá esperando, ele não teve um 2023 muito bom. Vamos ver como é que vai ser 2024. Sim. Depende do Gabigol. Se ele brilhar, se ele render em alto nível, que é o que a direção quer, a torcida do Flamengo quer, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo vai renovar com o Gabigol. Só que aí o jogador tem que vir com a parte dele. Não dá pra você renovar só com o nome, com tudo que foi feito no passado. O Flamengo precisa olhar pro presente e pro futuro. Porque senão a gente fica com aquele problema eterno, aquele ciclo eterno, né, que fica povoando ali o ambiente do Flamengo, dos jogadores que são muito grandes, que já fizeram muito pelo clube, mas em algum momento pode faltar uma motivação. Aí a direção fica refém disso. Então acho que tá certo em, primeiro você vai render, você vai me mostrar que merece uma renovação, uma valorização salarial, aí depois a gente bota isso no papel. Então acho que nesse sentido a direção tá certa. Ô, Fernando, eu tô dando risada porque eu tô lembrando... Falei besteira? Não, é porque você me... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Sobre essa situação do Santos, né? O Santos deixando o Flamengo aí, né? Para o Fortaleza. O Santos não viveu um dos seus melhores anos, né? No Flamengo aí, principalmente em 2023. 2022 ele foi muito importante no Flamengo aí, sei lá, com a Libertadores. 2023 foi um péssimo ano para ele, não só para ele, mas como o Flamengo em praticamente em todos os jogadores. Só 1 ou 2 ali jogadores se salvaram no ano inteiro. Então aquilo, o Santos foi muito importante em 2022. 2023 começou muito mal o Santos, né? Principalmente no primeiro jogo do ano, né? Que foi o Palmeiras, se não me engano, foi a Supercopa, né? E falhou pelo menos ali em 2 gols ali. Do Palmeiras. E o gol mais escancarado que todo mundo ficou questionando foi o 4º gol do Palmeiras, né? Que ele tirou a mão, recuou a mão assim. Poderia ter feito uma defesa, aquele lance ali, eu acho que acabou queimando ele, né? Depois, durante a temporada, ele teve alguns lances aí. Ele errava a saída de bola, aceitava chute de fora da área, a saída com os pés não era tão boa, né? Por isso que o Matheus Cunha depois começou a qualidade. E outros pontos aí, né? Mas aquilo, Santos sim é um bom goleiro. E aquilo, o que pesou muito na má fase de Santos para mim no Flamengo foi a confiança, né? A confiança dele foi muito abalada. E aquilo, depois que o Flamengo foi atrás de outro goleiro, como os comentaristas falaram, depois que o Flamengo foi atrás de outro goleiro, contratou Rossi para vir no meio do ano de 2003, aí a confiança foi quebrada, aí já era. Aí só foi ladeira abaixo, tornou o 3º goleiro com o São Paulo, se não me engano, e dali pra frente só foi ladeira, né? E sobre o Gabigol, né? Gabigol voltou aos treinos, ótimo ele voltar aos treinos, voltar aos treinos mais cedo, né? Se representar mais cedo. Em 2022 foi assim. Vamos ver se em 2023, quer dizer, 2022 ele se representou da Copa do Mundo. 2023 nem tanto, mas espero que esse ano aí ele tenha um bom futebol. E querendo ou não, se ele conseguir desempenhar um bom futebol, a renovação vai estar por detalhes, né? Mas é isso aí. Deixa a tua opinião. Santos, eu não liberaria o Santos, deixar o Santos mais como 2º goleiro, né? Mas vai depender muito do jogador também. Às vezes o jogador quer jogar,